Bem, igreja, pode se assentar? Quero primeiramente agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, por estar aqui no meio dessa igreja bonita. Porque o povo de Deus é assim, amém? Eu aprendi que, logo quando eu cheguei na igreja, eu aprendi isso, pastor. A esposa do pastor Samuel, a irmã Fran, ela olhava para mim e falava assim: olha, Armando, quando você chegou na igreja, você era feio demais, né? Eu não sei o que Jesus fez com você, né? Porque Jesus faz isso, faz gente bonito. E assim, né, você vê o jugo que o pastor falou aqui do diabo, às vezes destrói, né? E nós vemos que Jesus nos faz uma nova criatura, né? Por isso que eu estou aqui hoje, gordinho assim, bonito, porque um dia Jesus me alcançou, né? O povo de Deus é alegre, é abençoado. Eu quero louvar Deus por estar aqui com vocês, né? Estamos aqui com o nosso irmão Milton, né? Mais conhecido como Abatiá. Você chegar lá na igreja e falar: ô Milton, ninguém vai conhecer. Abatiá, né? Ele é um líder de célula, tem ganhado vidas para Jesus, né? É um discípulo do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do Milton. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Abimael, esse amigo que o Senhor tem nos dado, homem de Deus. E eu amo ouvir a palavra desse servo de Deus que fala sobre compromisso com Deus, onde nós vemos hoje uma mensagem tão solta, né? Tão frouxa, aí na mídia, em tantos lugares, né? Nós temos ouvido uma palavra de compromisso com Deus. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te chamou, Ele não chamou uma parte da tua vida, Ele te chamou para você viver inteiramente para Ele, né? Para você dar a tua vida a Ele. A Bíblia diz, o Senhor faz esse convite, se o grão de trigo não caiu na terra, não morrer, fica ele só. Então o convite de Jesus é para você subir na cruz, para você morrer para a sua velha vida, para viver a vida dele, amém? Amém. Nós queremos isso para nós, a vida de Cristo, a vida do Senhor, que você possa viver para Ele, possa viver para o Senhor, que Jesus possa resplandecer na tua vida, porque é isso que Ele nos chamou a fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, povos, raças e nações, né? E é isso que nós vamos fazer até o fim. Vamos fazer discípulos, vamos resgatar vidas do inferno, vamos dizer para o mundo que há um caminho, há uma salvação. É para isso que nós fomos chamados para fazer discípulos, amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 11, acho que está falhando já. Pastor Abimael já, o volume, já usou tudo o volume. Ele falou trocar pilha, aguenta 1h30. Os irmãos não aguentam. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 11. Você orou pelo pregador? Quantos oraram pelo pregador aqui? Meu irmão, vou dar uma dica. Porque sempre Deus usa os pregadores, mas às vezes a gente tem uma palavra que é nossa, né? O pastor Abimael não acontece, mas às vezes o pregador ele vai falar uma palavra que é dele, e nós queremos ouvir a palavra que é de Deus, amém? Não a palavra que é do homem. Que você nessa noite possa receber a palavra de Deus, não a minha palavra, né? Não a minha palavra, que sai de mim, mas a que vem de Deus. E a minha oração é a mesma, que você possa ouvir a palavra de Deus. Não é assim, pastor Abimael, já aconteceu contigo? O irmão chega e fala assim: pastor, essa palavra falou comigo tremendamente, o senhor falou isso, isso, isso. Aí você fica olhando para o camarada assim e fala: mas eu não disse nada disso. Mas Deus faz assim, o Espírito Santo faz assim, né? Ele usa as nossas vidas, a limitação que é nossa, para
para operar. Então, se você orou pedindo, Senhor, fala comigo, Ele vai falar com você. Amém? O Senhor vai falar contigo. Que você abra o teu coração e você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo. Lá em 1 Samuel capítulo 11, vamos ler o capítulo inteiro, e diz assim a palavra: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco, sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Jabes, a Gileade de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul, voltando do campo, atrás dos bois, perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Repita-se comigo: o Espírito de Deus se apossou de Saul. Amém. Quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira, tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezaque, os filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial, e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque o dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu a Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença aqui, porque o Senhor preparou esse momento de culto para falar conosco. Paizinho querido, nós pedimos: abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor, Pai amado, possa transformar, possa mudar o nosso ser, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente, porque nós queremos, Pai amado, sim, fazer segundo a tua vontade, o teu querer. Fala conosco. Espírito Santo, esteja guardando esse lugar. Que os anjos do Senhor estejam guardando esse lugar, para que, ó Senhor, a tua glória se manifeste aqui.
em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto vai falar sobre o momento do povo de Israel. O povo de Israel está passando um momento de transição. Eles pedem um rei para Deus, e o Senhor dá para eles um rei. Saul era ungido rei, né? Ele foi ungido rei. Alguns não aceitaram esse reinado. Ele ainda não tinha sido colocado no seu lugar. E de repente acontece uma afronta ao povo de Israel. Mas o rei Amonita, ele cerca o povo de Israel com 300 mil homens. Israel tinha quantos homens? 30 mil, exato, 30 mil homens. Os amonitas cercaram o povo com 300 mil. É interessante, se você olhar nesse texto, você vai ver que o rei, o nome do líder dos amonitas é Naás. E esse nome Naás tem a mesma raiz de alguém que você já ouviu falar. Satanás, já ouviu falar? Né? Aquele zoião vermelho, chifrudo, né? Esse homem, esse ser Satanás, esse homem Naás, ele representa aqui no texto a Satanás. A gente conhece muito bem as estratégias do inimigo. E eu queria que a gente meditasse e pensasse naquilo que está acontecendo com o povo de Israel, à luz da nossa vida. Naás representa o nosso inimigo. Você tem um inimigo que ele nunca vai descansar. Você sabia disso? Satanás nunca vai dar trégua para você. Aconteceu isso com Jesus, né? A Bíblia diz que depois que Jesus foi tentado, Satanás se afastou dele por um tempo, porque ele ia voltar. Satanás não desiste. E quando a gente vê esse texto, Naás representando Satanás, ele usa estratégia de guerra. Qual a estratégia? Sitiar o povo. Ele cerca o povo. E a gente lembra de um texto bíblico que diz assim, que Satanás, ele está ao nosso derredor. Ele tenta sitiar a nossa vida. Ele tenta minar os nossos recursos. Por quê? Quando a estratégia de guerra era essa, sitiar uma cidade, e quando a cidade era sitiada, o povo não podia sair para poder trazer mantimento. Então o povo começava a passar fome. E às vezes eles secavam as fontes que entravam na cidade, e o povo começava a passar sede. E aí o povo só tinha uma estratégia: ou lutar, sair para lutar, ou se render ao inimigo. E esse povo então estava sendo sitiado. A mesma estratégia de Satanás, que está ao nosso derredor, ele fica ao nosso derredor para tentar minar os nossos recursos. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque o inimigo ele tenta de todas as formas minar os nossos recursos. Quando esse homem ele chega para Israel, ele sitia Israel e ele faz uma proposta para o povo de Israel. É interessante isso. Ele faz uma proposta para o povo de Israel. Qual a proposta que ele faz? Olha aí na sua Bíblia. Qual a proposta que Naás faz ao povo de Israel? Aos líderes? Furar os olhos. Olha, eu faço uma aliança com você. Está resolvido o problema comigo, mas com você só deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu furar o teu olho. O olho direito só. Não é muita coisa, né? Você vai ficar com perna, com braço. Você vai ficar com todos os seus membros, só o olho direito. E é interessante essa estratégia de guerra, porque o rei queria
ia furar o olho direito. Você já imaginou que coisa louca? Podia pedir ouro, podia pedir bens, né? Se a gente vai sitiar na guerra, o que você ia pedir? Ia pedir ouro? Falou, não, vocês vão pagar para mim tanto. Não é assim que os reis faziam? Ó, você vai pagar as minhas contas da Pernambucana, das Casas Bahia. Você vai pedir dinheiro, não é assim? A gente não ia fazer isso. Você vai me dar alguma coisa, alguns bens. Mas Satanás não está interessado em roubar só os bens materiais. Ele quer destruir a alma. Ele quer chegar lá. Ele não quer só roubar. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, para roubar e destruir. Então, esse homem Naás, ele faz uma estratégia com o povo, que parece até razoável quando você está prestes a morrer. Eles iam perder a vida na guerra, eles iam perder todos os homens na batalha, iam sobrar somente as mulheres. Então esse homem, diante desse fato, dessa situação, parece até razoável. Deixa eu furar o seu olho direito. Do povo, se vocês deixarem, eu tenho uma aliança com vocês, não vai acontecer nada com vocês. Sabe qual é a estratégia? Quando o soldado ele sai com o escudo, ele olha, para ele olhar o seu inimigo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que colocar um olho para fora. Como a maioria dos homens são destros, né? A maioria dos homens são destros. Que jeito você vai tirar a cabeça para fora só um pouquinho, se você está com o olho vazado? Você tem que colocar a cabeça inteira. E se você colocar a cabeça inteira para fora, o inimigo, isso é uma presa fácil. O que Naás estava querendo era tirar desse povo a estratégia de guerra, o poder de guerrear. E Satanás, meu querido, entenda uma coisa, ele age como Naás. Ele não está preocupado, meu querido, se a gente está vindo no culto, se a gente está sentadinho aqui. Satanás não está preocupado se você vem de terno na igreja. Ele está preocupado se você é um guerreiro do Senhor, se você está com a espada na mão, se você está com o escudo da fé. Ele está querendo saber, ele se incomoda se você se levanta como um guerreiro do Senhor. Você está entendendo? Satanás, ele tenta frustrar os guerreiros, tenta minar a capacidade da guerra. Deixa eu só furar o olho, porque daí você não vai poder guerrear. E um soldado ferido, sem capacidade de guerra, meu querido, já perdeu a família, já perdeu a casa, já perdeu o seu reino, já perdeu tudo. O que Satanás quer é nos limitar a nossa capacidade de guerra. E aí ele vem com uma estratégia para cercar a nossa vida. E para muitos, ele vem minar a vida financeira. E tem cristão que para, porque está minado na vida financeira. Eu não consigo lutar. Para de guerrear, porque está com uma enfermidade ou qualquer outro problema. Para de lutar. É isso que Satanás quer, nos frustrar na capacidade de guerra. Ele vai dizer assim, mas só o olho direito. E aí ele vai poder saber que por mais que esse povo tente, por mais que esse povo se levante, eles estão subjugados. Meu querido, eu quero dizer para você, preste atenção nisso que eu vou falar. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Você é um guerreiro do Senhor. Amém? Você é uma guerreira do Senhor. O Senhor tem dado armas espirituais para você. A espada, o escudo, a couraça da justiça, capacete da salvação. O Senhor tem dado armas espirituais para você guerrear, não é para você ficar sentadinho.
para você ficar buscando as suas coisas, o pastor falou aqui, buscando os seus desejos, as suas necessidades. Você está aqui para se armar, para se levantar como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, e arrebatar as vidas do inferno, e dizer: diante de mim vai o Senhor Deus Todo-Poderoso, e aonde eu for, a luz de Cristo vai brilhar. Satanás vai ter trabalho com o povo de Deus. Satanás tem que ter trabalho com a tua vida. E a estratégia dele é o quê? Só o olho. E o povo falou assim, olha, está escrito, olha aí na sua Bíblia, diz, lá no versículo: porém Naás, o amonita, lhes respondeu: farei uma aliança convosco sobre uma condição, de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre Israel. Então os anciões de Jabes lhes disseram: arreda de mim, Satanás. Foi isso? Está isso que está na tua Bíblia? É assim que está na tua Bíblia? Como está na tua Bíblia aí? Pediram 7 dias para pensar, porque eles tiveram passaram pela mente deles: olha, talvez a gente não tenha uma solução, então espera um pouquinho que eu vou analisar essa situação. Eles pensaram na possibilidade de ceder a esse homem, Naás. Naás faz essa proposta, e eles pensaram assim: mas olha, é melhor que morrer. É melhor que morrer. Meu querido, nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos dado capacidade, ousadia, unção para vencer todas as armas de Satanás. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Amém? O Senhor tem nos dado essa capacidade. O povo de Deus ficou com dúvida. Eu já tive essa dúvida. Você não, você é crentão, crentona, mas eu já tive. Pastor, meu pastor Samuel, ele era um pastor de libertação. E eu brinco com a minha esposa, né? Quando a gente chegava na igreja, você ficava assustado, porque às vezes tinha um saindo pela janela, subindo no banco, e o pastor sempre estava, todo culto caía alguém endemoniado. E aí um dia o pastor chamou, estava pouco tempo na igreja, o pastor me chamou: o Armando, chamando de Júnior, veio me ajudar. E ele levaram o camarada na cozinha da igreja, fecharam a porta. Eu falei: Jesus. E o meu pensamento é: e se esse demônio escapa? O que vai ser de mim? Meu irmão, passei o medo. Quando o pastor falou: sai, o homem saiu, o demônio saiu, eu dei glória a Deus. Falei: deu certo. Respirei aliviado. Mas naquele momento ali, meu pensamento: será que vai dar certo? Será que funciona isso mesmo? E se não funcionar? Às vezes a gente fica pensando nisso. E se a unção, se a autoridade não funcionar? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor te fez, Ele não te fez vencedor. É isso que está escrito na Bíblia: o Senhor te fez vencedor. O que o Senhor te fez? Mais que vencedor. O que é uma pessoa mais que vencedor? Uma pessoa que sabe que no final ele vai chegar primeiro, ele vai vencer. Não importa o que aconteça, eu sei que no final a coroa da vida vai estar sobre mim. Mais do que vencedor. Ele não é só, você não é só vencedor, porque aquele vencedor aquele que se esforça, aquele que pratica, que vai, e aí pela sua força ele vai lá e vence. Não.
O Senhor te fez mais do que vencedor, para você saber que não é a sua força, é a força dele. E quando você chegar no fim, você vai dizer: graças a Deus, porque o Senhor é quem me ajudou. Tem um cântico assim, muito antigo, que diz: graça, graça, superabundante graça, graça irmão, graça irmão, foi assim a maravilhosa e doce graça, foi graça irmão. Eu vos digo, foi assim, só pela graça do meu Jesus, que eu venci e cheguei aqui. Pensou que eu tinha esquecido. Meu irmão, é graça do Senhor. Satanás vai levantar essa proposta. Você sabia que você vai ter muitas propostas assim? Deixa só, é só um olhinho direito só. Você já passou por uma proposta assim? Eu vinha conversando com o Hilton, né? E na célula ali a gente estava ministrando, foi ministrado, ele ministrou essa segunda-feira, né? Para o pessoal. Porque às vezes o pessoal lá, chega, um amigo, chega no bar, passando ali, o cara, ó, é só um bolinho, não vai fazer mal, não é isso? Só um bolinho. Olha, é só um pouquinho, você vai entrar lá na internet, é só um pouquinho. Você vai dar uma conversada lá com aquela mulher, é só uma conversinha, não tem nada demais. Meu querido, Satanás não precisa de muita coisa para minar a nossa vida. Ele não precisa de muita coisa, você está entendendo? É só olhar direito. É só uma coisinha. Tem uma história de uma família que estava orando muito por uma casa. Oravam de noite: Senhor, dá-nos uma casa, nós precisamos de uma casa. E eles oravam por uma casa. E um dia disse que o inimigo, ouvindo a oração daquele povo, chegou e falou assim: agora eu pego essa família. O inimigo falou assim: ó, eu dou uma casa para vocês hoje. Eles falaram: sai, arreda daqui. O inimigo falou: não, eu dou uma casa, eu não peço muito não, eu peço só um prego na casa. Só vocês me dão um prego na casa. Para mim, eu dou uma casa, a casa que vocês sonharam. E aí essa família, né, falou: que é isso? Não tem jeito, não pode. E aí o tempo foi passando, eles pagando aluguel, as coisas ficando difíceis. Aí eles começaram a pensar na proposta. Um prego só. O que é um prego? Nós vamos ter toda a casa, vamos ter um quarto, vamos ter a sala, vamos colocar um home theater, nós vamos ter um quarto, colocar uma hidromassagem, vamos pedir um casão, um prego só. Aí a família decidiu, foi lá e falou: olha, se for só um prego, a gente deixa. Só um prego. Falou: não, só um prego. Aí no outro dia estava a família com a casa, mansão linda. Aí foi o inimigo, chegou, falou: agora eu vim pegar minha parte. Ele pregou um prego na sala da casa. E naquele prego ele colocou uma carniça. Ninguém conseguia ficar na casa. Você está entendendo? Meu querido, às vezes é um preguinho, uma coisinha só. É só o olho direito. Mas isso vai minar a nossa vida. Vai minar a nossa vida. Meu querido, quantos cristãos estão sendo minados na sua força de guerra? Sabe por quê? Por uma coisa pequenininha, chamado língua. Você já ouviu? Língua. Mas é só uma conversinha com a irmã, com o irmão. Nós só estamos falando de uma coisinha. E no meio das conversas espirituais, a gente
acontecendo na igreja, da vida desse, daquele, do pastor, do líder do louvor, disso, daquilo, é só uma conversinha. Não vai fazer mal. É disso só que Satanás precisa para minar a nossa vida. Ele vai dizer aqui para o povo de Israel: olha, só o olho direito. Você já teve uma proposta assim? Olha, passa uma nota a mais. Nós chegamos, geralmente a gente vai viajar e lá na estrada o pessoal fala assim: olha, você não quer uma notinha a mais, né? Esses dias eu quase dei uns trocos, perdão, pastor, mas o cara deu uns trocos no crente, que se diz crente. O irmão falando: não, pastor, eu não pago pedágio não. De jeito nenhum, isso é um roubo, eu passo, furo. Falou: meu irmão, não fala isso comigo. Camarada, furo pedágio. É só um pedágiozinho. Meu querido, mas é isso que Satanás precisa para minar a nossa vida. A capacidade que o Senhor tem dado, a autoridade que o Senhor tem dado sobre a tua vida. Você está entendendo? Meu querido, cuidado. Cuidado com as propostas de Satanás. Eu sempre digo que Deus tem promessas. Diga assim comigo: Deus tem promessas. O diabo tem propostas. Tem proposta muito boa. Meu querido, mas tome cuidado. Porque nem toda proposta boa vem de Deus. As propostas são de Satanás. Deus tem promessas. Você está entendendo? Deus tem promessa para a tua vida. Meu irmão, Deus tem promessa para a tua vida. Agora diga comigo: graças a Deus. Esse povo tinha um rei que foi ungido, chamado Saul. Esse homem ainda não tinha se desviado. Esse homem, ele tinha sido nesse tempo ungido do Senhor. Ele foi tão cheio do Espírito que ele começou a falar em línguas, começou a profetizar, começou a estar no meio dos sacerdotes. O Espírito Santo encheu aquele homem e ele foi ungido de Deus. Aí, quando ele ouviu essa proposta, a luzinha vermelha ligou. E aí ele falou assim: pera lá, quem é esse camarada? Naás, o nosso inimigo, ele quer furar o olho. E ele pensou assim: o meu Deus já derrotou todos os nossos inimigos. O teu Deus já derrotou todos os teus inimigos, amém? Amém. O teu Deus já derrotou todos os teus inimigos, amém? Amém. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a nossa batalha não é nossa, é do Senhor. E você já viu Deus perdendo alguma batalha, alguma guerra? Você já viu? Então, meu irmão, a tua batalha já está vencida em nome de Jesus. O nosso problema é que às vezes a gente está como o povo de Israel. Será que vai dar certo? Vai que as coisas não acontecem do jeito que tinha que acontecer, que a gente não vence essa batalha. Entenda esse princípio, meu querido. Satanás vai tentar sitiar, ele vai tentar te envolver de todas as formas, até você ceder um pouquinho, porque ele trabalha na legalidade. E quando nós olhamos essa palavra, nós vemos aqui a palavra de um ungido de Deus. Saul era ungido de Deus, e ele falou assim: olha, nós não vamos nos render, não vamos ceder às propostas do inimigo. Ele não vamos nos render, porque ele era ungido. Diga assim comigo: Saul era ungido, e eu sou ungido. Amém? Você é ungido, ungida do Senhor. Meu querido, quando a proposta chega ao ouvido de Saul, ele falou: não, eu sou ungido do Senhor, e o Senhor já nos
Senhor, o Senhor Deus. Saul sabia disso, falou: o Senhor me deu, e o Senhor é quem vai guardar. Quem deu a tua família? O Senhor. Quem vai guardar? O Senhor. Por que você está temendo? Por que você está preocupado, preocupada? Porque o Senhor está guerreando por você. Saul sabia disso. Eu sou ungido, e ninguém toca no ungido do Senhor. Aleluia. Sabe um outro homem que também entendeu que ele era ungido do Senhor? Davi. Todo mundo estava com medo do gigante, mas Davi tinha sido ungido. Meu querido, nós somos ungidos do Senhor. Satanás tem que bater em retirada. Amém? Porque você é ungido, é ungida. Agora Satanás sabe que você é mais do que vencedor, mais do que vencedor. Então ele vem com proposta. Olha, só um pouquinho, não vai te custar nada. Só um pouquinho na frente da televisão. É só esse capítulo dessa novela. É só essa cena desse filme. É só um pouquinho. Você está entendendo? O olho direito é só. O restante vai ficar intacto. Meu querido, tantas coisas têm prendido os crentes, os cristãos. Quantas coisas tem amarrado. Satanás tem vencido uma batalha que ele já perdeu. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que nós somos ungidos e ungidas do Senhor. Porque quando o namorado chega, né, todo aceso para cima da menina, ela fala: olha, aqui não, porque eu fui ungido, eu sou ungido do Senhor. Você está entendendo? Quando no trabalho vem com essas conversinhas bobas, você fala: aqui não, no meu ouvido não, porque eu sou ungido do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Meu querido, Satanás vem com essas propostas. E eu quero, abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Não deu 1h30 ainda, né? Meu querido, nós vemos aqui Juízes capítulo 1, versículos 5. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: subiu Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. É interessante isso, porque era uma estratégia de guerra. Eles cortavam como estratégia de guerra os dedos, os polegares das mãos e os polegares dos pés. Por quê? Porque aí o soldado não tinha equilíbrio e não podia pegar a espada. Ele não tinha possibilidade de lutar. Satanás, o medo dele é de você pegar na espada, de você ir com o seu escudo, porque se você se levantar na unção do Senhor, ele já está derrotado. Ele já perdeu a guerra. Agora olha o que ele faz. A estratégia de guerra é cortar os polegares. Se você for ver acho que é biologia, que estuda os bichos, é isso? Biologia. Você vai ver que só o homem
Só o homem possui polegar. Nenhum outro animal possui polegar. Que faz, te dá essa capacidade de você pegar o copo dessa maneira, né, com facilidade. Só o homem tem essa marca polegar. A gente vê que o que eles faziam aqui, instruídos e orientados por Satanás, era tirar a característica divina do homem, a humanidade do homem. Você está entendendo? O que Satanás faz, ele tenta minar, tirando a humanidade, o caráter de Deus na vida do homem. E aí, o homem se parece mais com outra coisa qualquer do que com o seu Criador. É isso que Satanás tem aversão em mim e você. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, irmã, qual é o seu nome? Ali, quando ele olha para você, ali, ele vê a figura de Deus. Você está entendendo? Por isso que Satanás, ele tenta tirar do homem a semelhança do Todo-Poderoso. Porque ele não suporta olhar para mim e para você, quando nós estamos cheios da glória de Deus, quando nós somos ungidos e refletimos a glória de Jesus. Ele sabe, a minha batalha está perdida. Ele corta os polegares, dizendo assim: olha, eu vou tirar a humanidade. E você pode ver o que Satanás está fazendo aí. Meu irmão, que horror. É bomba para todo lado, o homem se destruindo. Você fala, não é gente, é animal. Não é assim às vezes que a gente pensa? Não é gente. Perderam completamente a aparência, a figura do Todo-Poderoso na sua vida. É isso que Satanás faz quando ele diz assim: olha, apenas uma coisinha. Ele entra para, às vezes, tirar o olho direito. E aí tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Um dia eu aconselhava um casal, estavam com sérios problemas no seu relacionamento. E eu comecei a ministrar a vida deles, sabe? E não havia muita coisa errada. Mas em determinado momento, a moça, a mulher, ela falou: pastor, antes do casamento nós tivemos intimidade. Antes do casamento. Mas aí nós casamos, tudo se ajeitou. Eu falei: aí está o problema. Às vezes a gente pensa que é uma coisinha, não vai ter importância, mas é aí que Satanás se pega na legalidade. Você sabia que Satanás, ele se apega nas legalidades, nas brechas que nós damos? Aí eu orei com aquele casal, e olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter um conserto com Deus, fechar essa brecha na vida de vocês. Às vezes uma coisinha pequena, só o olho direito. E Saul falou: não, eu sou ungido do Senhor, e a minha batalha Jesus já venceu. Eu não vou negociar com Satanás, eu não vou negociar com o inimigo. Você está entendendo, meu irmão? Eu não vou negociar com o inimigo. Não importa se eu tenho aqui estraçalhar os meus bois, como Saul fez. Ele teve que investir os bois dele. Mas ele falou: não vou perder a minha batalha, que já foi ganha pelo Senhor. Eu não vou negociar. Eu não vou negociar. Um dia, eu estava aconselhando uma mulher, e ela disse assim, não sei que orientação que ela recebeu, ela falou assim: mas olha, pastor, eu estava conversando, alguém lá da igreja, e orientando, fui orientada a acompanhar o meu esposo aonde ele for, que eu tenho que acompanhar o meu esposo. É por isso que eu estou indo para o forró. Eu falei: Jesus, porque eu não posso abrir mão do meu esposo para o diabo. Eu falei: você está entregando de bandeja, porque a mulher santa santifica o seu esposo, e o esposo santo, crente, santifica a sua esposa.
Meu querido, nós não temos que negociar com Satanás, abrir exceção nenhuma, porque ele já nos deu a vitória. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui, no final dele, Israel, quando ele diz assim, contou em Bezé, os filhos, versículo 8, os filhos de Israel, havia 300.000 dos homens de Judá, contou-os em Bezé, os filhos de Israel, havia 300, e dos homens de Judá, 30.000. Meu querido, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. Às vezes a gente pensa que não é ninguém do nosso lado. Lembra aquele choro de Elias? De Eliseu? Fala assim, olha, não tem mais ninguém, eu sou o único. E o Senhor fala, você não está sozinho. Você não está, vira para o teu irmão e diga, você não está sozinho. Amém, meu irmão? Mas fala com convicção, diz, você não está sozinho. Não esqueça disso, meu irmão, porque às vezes a gente acha que a gente está perdido, que a gente está sozinho, ninguém me ouve, ninguém me quer. A gente não dá umas crises assim na gente, de vez em quando? Ah, o pastor não foi me visitar. Ah, eu estou tão mal. Não dá umas crises assim? Fala, já perdi a batalha. Meu querido, você é mais que vencedor. Quando eles foram contar aqui, eles falaram, a gente não está sozinho não, tem mais gente nessa batalha, que vai vencer, que vai nos ajudar, que também é ungido de Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha, você tem o nome de Deus liderando a sua vida, orando por você, intercedendo, você tem irmãos nessa igreja, que também estão orando junto com você, tem gente passando a mesma luta que você, e já venceu em nome de Jesus. Meu querido, vamos parar de nhe gospel. Você já viu nhe gospel? Conhece? Tem crente que fica com nhe gospel. Ah, mas olha, fulano não orou comigo, não falou comigo, não me cumprimentou. E a gente acha, se sente derrotado por isso. E Satanás falou, é mesmo, você está vendo? Você está sozinho, você está sozinho. A Bíblia diz que onde a unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida passa. É por isso que Satanás quer nos fazer pensar que nós estamos sozinhos. Aquele povo falou assim, nós não temos força, nós não vamos ganhar a guerra. Mas Saul falou, pera lá, gente, tem mais gente nessa história. Não somos só nós. Deus também tem mais ungidos e ungidos. Você está entendendo? Às vezes, Satanás ganha a guerra assim. Quantos cristãos estão lutando sozinhos? Meu querido, esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e ela falando para mim, eu entrei num problema, numa situação difícil, e ela estava passando por uma luta. E eu falei, minha irmã, por que você não falou antes? Por que você não procurou? Às vezes a gente entra no problema, sabe por quê? Porque a gente não vem antes. Você tem o teu pastor aqui. Aí você chega para o pastor, estou endividado. Fiz um monte de compra que eu não devia. Aí ele vai falar para você, mas por que você não veio antes fazer as compras? Só vem, chegou com carnê, pastor. Né? Só com carnê. Aí já foi, meu irmão. Aí já foi. Você está entendendo? Falou, pastor, eu comecei a namorar um rapaz. E a coisa desandou. Por que você não veio antes? Me disse, pastor, ora para ver se é de Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente quer fazer sozinho as coisas. Não vou incomodar o pastor. Satanás coloca esse pensamento na cabeça de muito crente. Você sabia disso?
Porque Jesus falou, ele chorou quando ele olhou para o povo de Israel e percebeu que eles estavam como ovelhas sem. Porque você precisa de pastor, amém? Diga assim comigo, que eu preciso, diga, nós precisamos de pastores. Nós precisamos de pastores. Às vezes a gente fala, eu não vou incomodar. Mas se incomodar agora, vai incomodar depois, porque vai errar. Porque eu não sei tudo. Quando eu não sei, eu vou para o meu pastor, para o meu bispo, falo, bispo, vem aqui, ora, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque eu preciso, você não está sozinho, meu irmão. Não esqueça disso. A sua batalha já foi ganha pelo Senhor Jesus. E há uma multidão de irmãos orando com você, guiando com você, do mesmo lado da sua guerra contra Satanás. E nós já vencemos em nome de Jesus. Eu quero, meu querido, assim como Saul, no meio de todo aquele povo, ele se levantou e diz assim, pera lá, eu sou ungido do Senhor. Nós somos ungidos, o Senhor me ungiu para quê? Para vencer a batalha. E ele falou, pera lá, gente, nós não vamos deixar o inimigo furar o nosso olho, não. Eu não tenho, diga assim, não deixa o inimigo furar teu olho, não. Não deixa o inimigo furar. Porque nós somos ungidos do Senhor. Nós somos ungidos do Senhor. Amém? Quem é ungido do Senhor se coloca de pé. Aleluia. O Senhor, Ele já te ungiu. Ele não vai te ungir, Ele já te ungiu. Eu não sei a luta que você está passando, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é que você já venceu em nome de Jesus. O Senhor não tem que ficar passando a mão nas cabeças para dizer, não, olha, de novo, você é mais que vencedor, vai dar certo. Não, Ele já falou. Meu querido, e se você não quiser receber, você vai perder a sua batalha. O Senhor está passando. E muitas vezes Deus passa e a gente não pega. Ele passa às vezes uma vez só. Se você não agarrar e dizer, não, eu sou mais que vencedor, eu vou pegar essa bênção, Deus não vai precisar, não tem jeito, pastor. De toda vez Ele está na frente. E o Senhor, você fala assim, olha, quem está passando a luta, Ele vem na frente e recebe oração. Aí amanhã você fala, quem está passando a luta? Eu não estou dizendo, entenda bem, você pode vir todo dia no altar. Se a sua oração, a sua petição, a orientação foi em áreas diferentes. Mas se ano entra ano e sai ano, você está pedindo a mesma coisa e a gente vem e ora. E aí você chega e não toma posse do teu coração, aí amanhã ora de novo. E amanhã ora de novo. Meu irmão, quando é que você vai tomar posse da vitória do Senhor? Quando é que você vai tomar posse daquilo que Deus já te deu? Nós já vencemos o inimigo no nome de Jesus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus falou assim, nenhuma unha vai ficar. Diga assim, nenhuma unha. Satanás vai tomar da minha vida. Nenhuma unha. Aleluia! Em nome de Jesus. Meu querido, feche os teus olhos agora. E coloque as suas batalhas na presença de Deus. Você, em nome de Jesus, você vai se posicionar. Talvez você esteja todo abatido. Você vai se posicionar. O Senhor está ministrando o nosso coração para nos posicionar como soldados do Senhor. Você não vai negociar com o inimigo. Você não está pensando assim, será que vai dar certo? Será que eu vou vencer isso aí? Não. O Senhor está te dizendo, se posiciona em nome de Jesus. E nessa hora você vai se posicionar. Nessa hora você vai colocar, eu não vou andar de cabeça baixa não, eu não vou me angustiar mais, eu não vou andar nessa depressão não, eu vou me posicionar, porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, posto que me ungiu.
pôr em liberdade os cativos, abrir os olhos aos céus. O Senhor ungiu você. Comece a receber agora, meu irmão, o renovo do Senhor, a força do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Receba em nome de Jesus. Comece agora a se colocar, se posicionar diante de Deus, dizendo: eu sou soldado do Senhor. Essa guerra já é em nome de Jesus. Meu querido, tome posse. Não deixe o inimigo causar medo em você. Eu quero repreender todo espírito de medo, todo espírito de timidez, todo espírito de medo que ele tem tentado colocar. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora. O Senhor tem te dado espírito de ousadia, no Espírito Santo. Deus está te capacitando. Deus está colocando armas espirituais nas suas mãos. O Senhor está colocando nas suas mãos armas espirituais. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus que o Senhor esteja, Pai, capacitando a tua igreja. Que o Senhor esteja, ó Pai amado, colocando sobre a vida desse irmão, dessa irmã, ó Pai amado, ó Senhor, armas espirituais. Esteja, Pai amado, se revestindo ele, revestindo ela agora, Pai, contra toda cilada, toda artimanha, toda proposta do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando um exército de guerreiros, ousados, corajosos no Espírito, para saquear o inferno. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acender a chama nesse coração. Que o Senhor, ó Pai amado, possa estar fortalecendo esse coração. Se alguém aqui, ó Pai amado, que está em dúvida no meio da batalha, que o Senhor possa renovar esse coração agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus querido, se alguém aqui que estava pensando que perdeu a batalha, que não tinha mais solução, em nome de Jesus, ó Pai, renova essa fé, renova esse coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço unção sobre a vida do teu servo. Eu peço unção sobre a vida da tua serva. Derrama unção agora, Jesus. Derrama unção, Senhor Jesus. Pai, eu não estou pedindo unção para ele ser cheio, ela ser cheia. Eu estou pedindo unção para que ela seja uma guerreira, ele seja um guerreiro, em nome de Jesus. Eu estou pedindo unção para que ele se levante, ela se levante na força do Senhor, em nome de Jesus. Derrama essa unção, Pai. Derrama essa unção sobre o teu servo, sobre a tua serva, em nome de Jesus. Vai derramando, Pai. Unge Deus e renova o coração na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar, meu irmão. Deus te abençoe.